Aqui no estúdio eu estou recebendo a deputada estadual Janaína Riva do MDB, que foi reeleita aí com mais de 51 mil votos, a mais votada de Mato Grosso. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Sempre um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Deputada, nesse atual governo, no governo de Pedro Taques, a senhora aí foi a líder da oposição. E agora teve esse resultado das urnas aí com mais de 51 mil votos. Grande parte dessa votação a senhora deve a Pedro Taques? Com certeza. Eu acho que é o trabalho feito contra o governo do Estado, né? Um trabalho de oposição sério, no qual rotineiramente eu fazia críticas à gestão, apontando caminhos diferentes. E o governador, talvez pela sua falta de habilidade, a sua dificuldade em dialogar com os deputados, e a todo tempo, quando ele me respondia ou quando ele batia na oposição, a oposição crescia dentro da Assembleia. Então, como cresceu a rejeição do governo, cresceu também a aprovação dos deputados que faziam parte da oposição do governo do Estado. Então, acredito que muito sim do mérito não se deve, é claro, ao governador diretamente, mas o trabalho feito enquanto líder da oposição ao governador Pedro Taques. E essa postura que a senhora adotou durante todo o governo Pedro Taques, essa postura muda a partir da posse do governador eleito, de Mauro Mendes? As ideias são as mesmas, é claro, né? Até as pessoas têm me questionado muito sobre ser deputada de base, ou deputada independente, ou de oposição. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o governador eleito Mauro Mendes, mas é claro que as minhas convicções não mudaram, né? Os ideais ainda são os mesmos. E eu acredito que essa coerência daquilo que eu fiz, daquilo que eu defendi, eu tenho que manter ela, né? Eu acho que a demonstração das urnas, as votações dos deputados, elas demonstraram que as pessoas estão muito atentas ao trabalho de cada um. Então, eu quero manter o mesmo perfil e, é claro, imprimindo sempre a minha personalidade, que não é uma personalidade tão fácil, mas sem dúvida nenhuma fez a diferença lá dentro, chamou a atenção das pessoas e esse respaldo todo, eu quero poder continuar com as minhas bandeiras, com as minhas defesas, que são defesas importantes para o Estado e são defesas também importantes para os cidadãos. A senhora fala aí numa postura independente, mas não descarta totalmente a possibilidade de ser uma deputada governista. E para ser uma deputada governista, isso daí vai depender do quê? Bom, é claro que para mim seria uma experiência única ser uma deputada de base governista. Porque o objetivo do deputado também é você atender, vamos dizer assim, os municípios, dando respaldo para aqueles que votaram em você. E eu não consegui fazer isso na gestão do Pedro Taques. Eu fiquei muito mais focada no trabalho legislativo ali dentro do parlamento do que nesse trabalho de base, porque as minhas emendas não eram pagas, eu tive muitas dificuldades com relação aos trabalhos regionais. Então, eu gostaria de ter uma experiência como essa, em saber como é você poder colocar uma emenda de asfalto e a emenda chegar até o município. Você ter uma bandeira que o governo atenda, que o governo abraça também como sendo uma causa dele. E até as minhas leis, por exemplo, Lúcio, nenhuma delas foram sequer regulamentadas. Então imagine você gerar um filho que é uma lei por tanto tempo, um projeto de lei, quando ele vira lei, ele nem é regulamentado. Então, uma falta de respeito muito grande comigo, com outros deputados também, e que eu gostaria agora de vivenciar o outro lado. Acho que seria uma experiência importante enquanto parlamentar, na minha vida profissional, e é claro também um crescimento na minha vida pessoal também. Quando a senhora disse que gostaria de vivenciar o outro lado, nós podemos interpretar que a senhora está dizendo, olha, eu gostaria de ser uma deputada da base de apoio do governador eleito, é isso? Eu gostaria de ser uma deputada da base de apoio do governador eleito e poder utilizar de tudo aquilo que eu fiz na oposição agora para contribuir enquanto deputada de base. Eu gostaria muito de fazer parte, agora é claro que as ideias também têm que bater. Não dá para eu pensar de uma forma, o governo de outra, o governo ser tão intransigente como foi a gestão do Pedro Taques, que eu acho que isso foi o que mais nos atrapalhou. Eu, desde o primeiro dia no meu primeiro mandato, eu me ofereci também para contribuir com o governo. Mas o governador não achou que era interessante e que não era importante o meu apoio, então eu acabei ficando na oposição. Da mesma forma, agora eu gostaria sim de ser deputada de base, mas isso depende, é claro, muito mais do governador do que de mim. E dependeria o quê do governador Mauro Mendes? O que é que ele precisa dizer para a deputada Janaína Riva para ela se decidir em ser governista? Há um respaldo com relação às causas dos servidores públicos, isso seria importante, que me permitisse poder participar dos diálogos, das negociações que são recorrentes,
né? E isso eu não tive no governo passado. Acho que seria importante também discutir algumas pautas polêmicas, como a questão da saúde, aquilo que o governador pensa, como ele quer fazer, por exemplo, o enxugamento da máquina, se existe de verdade uma intenção de reduzir os comissionados, não penalizando assim os servidores públicos concursados, aqueles que já são efetivos, os planos de carga e carreira, se ele vai suspender as progressões. São várias questões que eu acho que seria interessante antes poder dialogar e conversar sobre, para não chegar como deputada da base em pouco tempo virar deputada de oposição. Acho que não é isso que é interessante. Então a gente precisa sim ter uma conversa, sentar numa mesa e discutir quais são as pautas do governador eleito para Mato Grosso e se essas pautas estão de acordo com aquilo que eu propus e que eu proponho fazer na Assembleia. Dentro disso aí que a senhora acabou de colocar, vamos a um exemplo no campo prático para ficar mais fácil. Uma polêmica aí durante a campanha foi exatamente em relação à data do pagamento dos servidores, que vem recebendo agora no dia 10 do mês subsequente ao período trabalhado. A deputada Janaína Riva vai defender o quê com o governador Mauro Mendes? Tipo assim, olha, a partir de quando é que volta o pagamento ao dia 30, no final do mês trabalhado? Essa foi uma luta nossa agora, inclusive enquanto com o governador Pedro Taques. Eu acredito que é claro que o governador eleito Mauro Mendes, ele precisa de um certo prazo até para tomar ciência de toda a situação do Estado. A transição ainda nem começou, mas é claro que nós vamos lutar para que volte a ser no último dia do mês. Eu vejo a importância que isso tem não só para o servidor, mas para o comércio também. É um impacto do comércio quando o governo deixa de pagar no dia o salário do servidor público. E isso fez com que os servidores fossem penalizados, a alteração. Primeiro para o dia 5, depois para o dia 10, e agora os servidores no dia 10 não têm certeza se vão receber no dia 10, ou no dia 11 ou no dia 12. Então, eu acho que o governador tem sim que tomar pé da situação, mas é claro que nós vamos brigar para que retorne a ser a última data e o último dia do mês. Mas, por enquanto, sem definir aí um prazo para colocar como cobrança. Não, acho que sem definir um prazo, né? Até porque nós temos conhecimento dos dados que o governador Pedro Taques divulgava para a Assembleia. Mas a situação real do governo do Estado, nós não temos ainda a consciência nem a ciência de tudo que aconteceu. Então agora eu acho que tem que dar um prazo, sim, para esperar, como nós fizemos com o Pedro Taques, que teve quase 1 ano e meio de trégua da Assembleia Legislativa para poder imprimir o seu formato de trabalho. Infelizmente não imprimiu em 1 ano e meio, não imprimiu em 4. Então agora acho que o Mauro Mendes, da mesma forma, ele deve ter também um período de paz na Assembleia Legislativa para poder construir aquilo que ele prometeu para o Estado de Mato Grosso. E a deputada Janaína Riva, depois de ter conquistado mais de 51 mil votos, sonha em ocupar o lugar de que José Geraldo Riva já ocupou, de presidente da Assembleia Legislativa? É natural, né, que como deputada mais votada do Estado, pense sim na mesa diretora, em ser presidente ou ser primeira secretária. Seria uma experiência, como eu disse, da mesma forma que ser base de governo, seria uma experiência nova para mim. Acho que agora com mais experiência, um partido que fez a maior bancada da Assembleia Legislativa, que é o MDB, são 3 deputados estaduais, né, unindo aí com outros deputados que já caminharam junto comigo na legislatura passada. Eu acho que me credencia, sim, a uma disputa dentro da Assembleia, mas com muita cautela também, sem fazer tudo pela mesa diretora. Eu acho que isso tem que partir muito mais do grupo do que de mim. Não tem como você ser candidato de si mesmo. Estou vendo vários candidatos que são candidatos de si mesmos. Eu acho que eu tenho que construir uma candidatura em torno de um grupo aí de deputados que venham me dar até subsídio para poder trabalhar com tranquilidade. A senhora fala em grupo. A senhora já está formando esse grupo? Claro. Sim, claro, naturalmente. Já tem bastante gente? Desde o primeiro dia. Desde domingo às 7 horas da noite. Brincadeiras à parte, com um partido principalmente, eu tenho dito por aí que a primeira articulação deve partir do próprio MDB. Então, eu tenho conversado com os deputados e nós decidimos caminhar juntos, os 3 do partido. Isso é importante para a gente porque dá muito mais força. Né? São 3 deputados, é uma bancada considerável e nós queremos poder agora pleitear espaço à mesa diretora com o grupo do MDB unido e buscando agora novos parceiros também para compor uma chapa. Só para encerrar, quando a senhora diz aí que quer vivenciar a experiência de ser governista, é porque contribui com essa aspiração a ser presidente da Assembleia? Eu acho que contribui. Pode ser entendido assim? Eu acho que contribui, mas da mesma forma, se fosse ao contrário, também não acho que prejudique. Né? Contribui porque você acaba
tendo uma articulação maior do próprio governo. Mas como a maioria dos candidatos são já de base do governador eleito, eu não acho que isso venha a ser um incremento, a ser uma peculiaridade só minha enquanto pré-candidata, né? Enquanto candidata à mesa diretora. Eu acho que isso acaba abrangendo todos os deputados. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e parabéns aí pela brilhante vitória. Eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui do Jornal do Meio-Dia e agradeço a todos os telespectadores também.